Jesus acalma a tempestade. Era uma vez, depois que Jesus havia escolhido seus 12 discípulos especiais, eles passavam os dias viajando juntos pelas cidades e vilarejos ao redor do Mar da Galileia. Jesus ensinava as pessoas sobre o amor de Deus, curava os doentes e fazia milagres maravilhosos. Neste dia em particular, Jesus havia passado muitas horas ensinando uma grande multidão na praia. Milhares de pessoas se reuniram para ouvir suas palavras sábias e ver os milagres que ele fazia. Jesus falou sobre o reino de Deus, através de parábolas lindas e fáceis de entender. Conforme o dia foi passando, Jesus começou a ficar muito cansado. Ele havia usado muita energia curando pessoas doentes, respondendo perguntas e ensinando sobre seu Pai Celestial. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus tinha um corpo humano que ficava cansado como o nosso. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com cores laranja e rosa, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Os discípulos, muitos dos quais eram pescadores experientes, conheciam bem aquelas águas. Eles tinham seus próprios barcos e sabiam navegar pelo Mar da Galileia, mesmo no escuro. Rapidamente, eles prepararam o barco para a viagem. O Mar da Galileia era um lago grande e bonito, cercado por montanhas verdes. Durante o dia, suas águas eram azuis e calmas, refletindo as nuvens brancas do céu. Muitos peixes viviam naquelas águas, e várias cidades de pescadores ficavam ao redor de suas margens. Jesus subiu no barco com seus discípulos. Havia Pedro e André, os irmãos pescadores, Tiago e João, que também eram pescadores, Mateus, Filipe, Tomé e todos os outros. O barco era grande o suficiente para todos eles, mas não era luxuoso. Era um barco simples de pescadores, feito de madeira resistente. Assim que o barco começou a se mover suavemente pelas águas calmas, Jesus foi para a parte de trás do barco. Ele estava tão cansado que se deitou sobre uma almofada e rapidamente adormeceu, profundamente. Os discípulos remaram silenciosamente, tentando não acordar Jesus. Eles sabiam como ele havia trabalhado duro durante todo o dia, curando pessoas e ensinando. O barco deslizava suavemente pela água, e tudo parecia perfeito para uma travessia tranquila. No início, a noite estava linda. As estrelas brilhavam no céu escuro, como pequenos diamantes, e a lua iluminava suavemente o caminho. A água estava calma, fazendo apenas pequenas ondas que balançavam gentilmente o barco. Mas de repente, algo começou a mudar. Nuvens escuras apareceram no horizonte, cobrindo rapidamente as estrelas. O vento, que antes era uma brisa suave, começou a soprar mais forte. Os discípulos, que eram pescadores, reconheceram os sinais imediatamente. "Uma tempestade está chegando!" disse Pedro, olhando preocupado para o céu. Em poucos minutos, a tempestade atingiu o barco com toda a sua força. O vento começou a soprar violentamente, fazendo o barco balançar de um lado para o outro, como um brinquedo nas mãos de uma criança. As ondas, que antes eram pequenas e suaves, agora se tornaram enormes. Elas se levantavam como montanhas de água ao redor do barco, subindo e descendo com força terrível. A cada onda grande, o barco subia alto no ar e depois descia rapidamente, fazendo o estômago dos discípulos revirar. A chuva começou a cair torrencialmente. Não era uma chuva comum, mas uma chuva forte e gelada que molhava todos, até os ossos, em segundos. Os discípulos mal conseguiam enxergar uns aos outros através da chuva pesada. O pior de tudo era que a água estava entrando no barco. A cada onda grande que batia, mais água entrava. Os discípulos pegaram baldes e começaram a tirar a água desesperadamente, mas parecia que entrava mais água do que conseguiam tirar. "O barco tá enchendo de água!" gritou André, tentando ser ouvido acima do barulho do vento e da chuva. "Estamos afundando!" gritou outro discípulo, com medo na voz. Os discípulos estavam apavorados. Mesmo aqueles que eram pescadores experientes nunca haviam visto uma tempestade tão violenta. As ondas eram maiores que qualquer coisa que já tinham enfrentado, e o vento era tão forte que mal conseguiam controlar o barco. Eles lutaram contra a tempestade por um tempo que parecia uma eternidade. Seus músculos doíam de tanto remar e tirar água do barco. Suas roupas estavam encharcadas, e eles tremiam de frio e medo. E durante
todo esse tempo, algo incrível estava acontecendo. Jesus continuava dormindo profundamente na parte de trás do barco. Mesmo com todo aquele barulho terrível, com o barco balançando violentamente e a água entrando por todos os lados, Jesus dormia em paz. Como isso era possível? Jesus dormia porque ele tinha uma paz perfeita em seu coração. Ele confiava completamente em seu Pai Celestial e sabia que estava seguro. Não importava o que acontecesse. Finalmente, quando os discípulos acharam que não conseguiriam mais lutar contra a tempestade, eles correram até Jesus. Com vozes cheias de desespero, eles o acordaram gritando: Mestre! Mestre! Não te importas que pereçamos? Jesus abriu os olhos calmamente. Mesmo no meio de toda aquela confusão terrível, seu rosto estava sereno e em paz. Ele olhou para seus discípulos com amor e compreensão. Então, Jesus se levantou no barco. Mesmo com as ondas enormes, balançando tudo violentamente, ele ficou de pé com firmeza. Ele olhou para o vento furioso e para as ondas gigantescas, e fez algo que ninguém jamais havia visto antes. Com voz forte e cheia de autoridade, Jesus falou diretamente para a tempestade. Cala-te! Emudece! No exato momento em que Jesus falou essas palavras, algo absolutamente milagroso aconteceu. O vento violento parou instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um ventilador gigante. As ondas enormes, que segundos antes ameaçavam virar o barco, se acalmaram imediatamente. A água ficou lisa como um espelho, sem uma única ondinha. A chuva torrencial parou completamente. As nuvens escuras se afastaram rapidamente, revelando novamente as estrelas brilhantes no céu. Em segundos, a tempestade terrível se transformou em uma noite calma e silenciosa. Era como se a natureza inteira tivesse obedecido à voz de Jesus. Os discípulos ficaram absolutamente espantados. Eles olharam uns para os outros, com os olhos arregalados, mal conseguindo acreditar no que haviam visto. Quem é este? Sussurraram entre si. Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles haviam visto Jesus curar pessoas doentes e fazer outros milagres, mas nunca haviam visto nada como isso. Jesus havia controlado as forças da natureza com apenas algumas palavras. Jesus olhou para seus discípulos com amor, mas também com um pouco de tristeza. Ele disse: Por que sois tão medrosos? Como não tendes fé? Jesus não estava bravo com eles, mas queria que entendessem uma lição importante. Eles podiam confiar nele completamente, mesmo nas situações mais assustadoras. O resto da viagem foi tranquilo e silencioso. Os discípulos remaram em silêncio, ainda processando o milagre incrível que haviam presenciado. Eles olhavam para Jesus com uma nova compreensão de quem ele realmente era. Quando chegaram ao outro lado do mar, os discípulos nunca mais esqueceram aquela noite. Eles aprenderam que Jesus tinha poder sobre todas as coisas: doenças, natureza e até mesmo as tempestades mais violentas. Lições importantes da história de Jesus, acalmando a tempestade. 1. Jesus tem poder sobre tudo. Ele pode controlar até mesmo as forças da natureza. 2. Podemos confiar em Jesus nas dificuldades. Mesmo quando temos medo, Jesus está conosco. 3. Jesus entende nossos medos. Ele não ficou bravo com os discípulos por terem medo. 4. A fé nos dá paz. Jesus dormia em paz, porque confiava no Pai. 5. Devemos chamar Jesus quando precisamos. Os discípulos fizeram certo ao acordar Jesus. 6. Jesus sempre responde quando o chamamos. Ele imediatamente ajudou os discípulos. 7. As tempestades da vida podem ser acalmadas. Jesus pode nos dar paz em momentos difíceis. 8. Jesus é mais poderoso que nossos problemas. Não há situação grande demais para ele resolver. A história de Jesus acalmando a tempestade nos ensina que podemos confiar nele, em todas as situações, sabendo que ele tem poder para nos ajudar e nos proteger sempre.